esse ano é o ano que você pode fazer isso. Mas você precisa entender que só esforço não basta, né? O mundo diz que quem esforça alcança qualquer coisa. Mentira. Eu vou te fazer uma analogia hoje. Se você tem um terreno e esse terreno ele não tem nutriente adequado para o crescimento de uma plantação. Se você pode se esforçar para plantar todo tipo de planta, mas se o terreno é mau, o seu esforço vai ser inútil. Não é verdade? Então é isso que eu vou trazer aqui. Como plantar e a minha vida florescer qualquer coisa que eu plantar lá. Primeiro que você tem que seguir alguns passos para a sua vida. Primeiro em 1 Coríntios 3, 6 e 7, vai dizer o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Esse versículo quer dizer o seguinte, que nosso dever é, como ser humano, é plantar e regar, que entra a parte do esforço. Nós precisamos plantar todos os dias, né? Se você tem um objetivo, você tem que plantar e regar. Mas Deus vai dar o crescimento. E como é que ele possa dar o crescimento em tudo que você está fazendo? Entende que existe, em algum momento da sua vida, que o que você pratica, o seu dia a dia, as coisas talvez erradas que você faz ou que você talvez nem sabe, afeta o crescimento de qualquer coisa que você faça. Por exemplo, em, em, em Provérbios 4, 23, vai dizer assim, perdão, 4, 23 vai dizer assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou seja, imagina que hoje você está plantando o seu objetivo, mas olha só, você vai plantar e regar e Deus vai dar o crescimento. Tenha fé nisso. Mas agora tu imagina que eu tenho um objetivo, vamos colocar aí, de ter um carro novo, ou ter um meu primeiro carro, ou tirar a habilitação, né? Tem muita gente que tem reprovado nisso, mas tu imagina que você quer tirar a habilitação esse ano. E o teu pensamento é, poxa, eu não vou conseguir. Eu vou errar na prova, eu vou ficar reprovado. Ou seja, o seu pensamento, a sua vida será dirigida pelo seu pensamento. Então, como é que Deus vai dar o crescimento nos seus objetivos, no seu objetivo de passar na autoescola, de tirar a habilitação, se você está pensando que é incapaz de passar? Não tem como, né? Quando você vai regar o seu objetivo, você vai até lá, esforça, você planta, vai nas aulas, né? Assiste a aula, faz o simulado. Mas o que vai acontecer? Quando você vai para a parte de ergar, né? Quando você vai para a parte de regar mesmo a sua plantação, né? Todo o seu esforço de estar lá na autoescola, você está ergando, né? Com pensamento, regando com pensamento errado, né? Em vez de você usar água limpa, ou seja, pensamentos bons, não, vai dar tudo certo, eu vou passar, eu vou observar, eu vou olhar, eu vou imaginar toda a aula na minha cabeça depois que acabar, né? Porque qual é o segredo? Você tá lá na aula, ou você tem um objetivo, você tá ali imaginando depois da aula tudo que você tá fazendo, não é verdade? Então, em vez de você fazer isso, você está regando com pensamentos negativos. E como é que você vai ter o crescimento? Por isso que muita gente faz tudo certo. Aí depois pergunta, poxa, por que que eu não consegui
o meu objetivo, já que eu fiz passo a passo e tudo certo, porque na hora de regar, você regou com pensamento errado, pensamento negativo, não é verdade? Então, você tem que tomar cuidado no que você pensa, pois a sua vida vai ser dirigida pelos seus pensamentos. Já percebeu? Se você é muito de notar o seu humor, você vai ver que toda vez que você pensa alguma coisa negativa, ou um medo, né, ou algo que não vai dar certo, seu dia fica meio pesado, meio devagar. Mas faz o teste. Ao invés de você estar pensando pensamentos negativos, faz um teste. Fica 10 minutos pensando coisas positivas no seu futuro, nos seus projetos. Fica 10 minutos pensando. Você vai ver que como é que as coisas vão dar certo para você. Essa gata aqui é a nossa gata aqui de casa, né? O nome meu pai colocou o nome dela de menina, mas enfim, né? Então, você tem que ter pensamentos positivos e esses pensamentos é o que vai regar o seu esforço. Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu abri aqui o início dizendo que o esforço por si só não funciona. Funciona três coisas: plantar, que é o esforço propriamente dito; regar, que você vai regar com seus pensamentos, né? Com sua fé, que você acredita que vai dar certo, né? Tem um versículo na Bíblia que vai dizer que a fé sem a obra é morta. Ou seja, se você tem fé, mas você não planta nada, vai ser morta, né? Esses versículos aqui, eles vão então servindo tanto para a nossa vida, porque a Bíblia ela vai servir para a nossa vida espiritual, claro, mas também a nossa vida material. Como é que a gente vai se viver aqui na Terra. É um manual da nossa vida aqui na Terra. Então, qual é a etapa que você precisa fazer nesse início de ano para que lá no final do ano você seja bem sucedido nos seus objetivos? Primeiro, plantar, lógico. O conselho que a gente tem que dar é que você se esforce 100% no que você quer. Começa por aí, eu vou me esforçar 100% no que eu quero. Seja no que for. Se esse é o seu objetivo, eu quero casar esse ano. Se esforça 100% nisso. Vai atrás, né? Vai na igreja, e depois do culto, paga o lanche. Tem que pagar o lanche, na verdade, paga o lanche, conversa, anda arrumado, né? Você está se esforçando. Você vai regar isso com o quê? Com um pensamento positivo. Não, vou conseguir, vou casar com a varoa. Deus vai me abençoar no casamento hoje. Já estou trabalhando, né? Tem que trabalhar para Deus dar um crescimento, tem que trabalhar para casar. Já estou conseguindo, né? Estou estudando, as coisas vão dar certo. Você está regando. À medida que você faz isso, Deus vai dar o crescimento dele. Você pode ter certeza de uma coisa, que ele não falha. A única coisa que ele vai fazer para a gente, né, filhos ou servos deles, é dar o crescimento nos seus objetivos. À medida que você faz o que tem que ser feito, a obra, né? Lógico, tanto espiritual, mas estou dizendo que nossa vida secular, né? Quando você faz o seu esforço, quando você faz a sua parte, que é plantar e regar, Deus vai dar o crescimento. Você pode ter certeza absoluta disso, né? Então a gente entende que a parte de regar são nossos pensamentos que vão regar. O esforço, a gente vai se esforçar e vai regar. Como que a gente pode regar com isso? A gente pode ler bons livros, né? Aqui você está vendo, ó, né, o Homem Mais da Babilônia. A gente pode ter muitos bons livros que possa até indicar também. E esse livro você está regando também sua mente. Leitura da palavra de Deus todos os dias. Né? A pesquisa que vão dizer que quando a pessoa lê de 3 a 4 vezes durante a semana a Bíblia, ela se sente mais confiança, mais corajosa. Imagina você ter coragem
para você tomar atitude e fazer o que você quer. É importante, você está regando os seus pensamentos, você está regando a sua vida em prol de um objetivo só. Isso vai fazer você crescer na vida. Bom, em Pedro, em 1 Pedro 3,10, vai dizer o seguinte: como diz as Escrituras, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas mais e não conte mentiras. Ou seja, para você ver, você quer ter uma vida feliz, né? Você quer ter um resultado feliz, a primeira coisa é você não falar mentira. Olha só, a sua palavra vai regar a sua vida, os seus pensamentos, né? Que você pensa e fala. Não tem como você só falar, você pensa. Ou conscientemente ou inconscientemente você vai pensar para falar. Então, quando você tem um objetivo e fala coisas más sobre ele, ou você é uma pessoa, né, que fala coisas más, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma vida infeliz. E a gente não quer, a gente quer viver dias felizes. Queremos ter dias felizes. Queremos viver feliz aqui na Terra. Então, para você viver feliz, você não pode mentir. Às vezes a gente mente, né? Por brincadeira, né? A famosa trollagem, para sacanear um colega, na brincadeira. Mas nem isso a gente devemos fazer. Nem isso. Nem isso a gente pode fazer nem por brincadeira. Porque esse tipo de ações vai regar os seus objetivos. E se você regar com palavras mais e com mentiras, o que vai acontecer? Né? Você não vai conquistar seu objetivo. Por exemplo, você possa ter ido muito mal no exemplo da autoescola. Você pode ter ido muito mal na autoescola e falar assim: não, eu fui bem, fiquei reprovado por causa de uma questão. Mas o que vai acontecer com você? Você está mentindo. Ou seja, você, em vez de ser sincero e verdadeiro, você está mentindo. E aí, qual é o resultado disso para sua vida? Você não vai conseguir. Porque você está regando com mentiras o seu objetivo final, a sua vida. Se você vive falando coisas mais, falando que não, coisas negativas, coisas mais propriamente ditas, né? O que vai acontecer na sua vida? Os seus objetivos, a sua vida vai ser infeliz. Por quê? Porque se você quer gozar e ter uma vida feliz, você não pode falar mentira e nem falar coisas mais. Então, estou trazendo aqui para você uma explicação, né? Para a minha vida, para você, o quanto é importante saber como conquistar a vida, como conquistar as coisas que você quer. Um jovem ou uma pessoa que hoje tem um objetivo fixo na mente, é assim que você conquista. Pensamentos bons e esforço. Eu digo para você, se você se esforçar 100% e saber regar com bons pensamentos, com boas atitudes, Deus vai dar o crescimento. Que tudo que você planta, se você já viu uma semente crescer, você vai ver que tem um tempo de você plantar. Você planta a semente, você rega a semente. E com o tempo, ela vai nascer. Assim é os objetivos. Não tem como, se você é um jovem hoje, que talvez quer passar no concurso, ou quer empreender, você vai plantar ela. Tem gente que só planta, só esforça, só estuda, mas rega de maneira errada, né? Tá sempre pensando em negatividade, tá sempre ansioso, tá sempre preocupado. Já viu uma pessoa tá se esforçando, talvez você conhece, talvez você seja assim. Você está se esforçando 100%, está se dedicando, mas está ansioso, está com medo da prova, está com medo que vai dar errado. Não tem como. Você precisa corrigir isso. Você precisa tirar isso da sua vida, porque essas atitudes que estão te impedindo de você conquistar tudo que você quer. Por quê? Porque você está ansioso, você está com medo.
do próprio esforço seu, não pode. O esforço tem que gerar alegria. Você tem que terminar o seu dia depois que você se esforçou e terminar, não, já deu certo. Por quê? Porque já deu certo, né? Porque é esforço, porque é esforço e bons pensamentos e Deus vai dar o crescimento. Então são atitudes que a gente tem que tomar em prol disso. E para fechar, em 1 Coríntios 6, 18 e 20, vai dizer o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, o que acontece hoje com muitos jovens? Hoje a imoralidade ela está aí presente, né? O jovem hoje, né, às vezes não consegue ver uma menina na rua. Hoje na internet é o que mais aparece. Quando você começa a ir para o caminho da imoralidade, você está afetando o seu próprio corpo. E o que vai acontecer? E o que vai acontecer com você? Se você vive na imoralidade, se você vive no pecado da imoralidade, pensando coisas imorais, né? Pensando em sexo, pensando em, propriamente dito, até coisas que vai desagradar totalmente a sua vida, você está pecando contra você mesmo. Ou seja, você está produzindo infertilidade na sua terra. Você está produzindo tudo que não é regar os seus objetivos. Por isso que você talvez até esforce e não consegue. Por quê? Você não está conseguindo abandonar a imoralidade, porque está afetando, é uma praga, é uma doença na sua vida, né? Porque um jovem, uma menina, uma jovem, o pensamento dela tem que ser o quê? Crescer, prosperar na vida, sim, e casar, formar uma família digna. Se você não consegue fazer isso, se você quer toda hora trocar de namorado, trocar de parceiro, você está errado. E aí o que vai acontecer com a sua vida? A sua vida vai ir cada vez mais para trás. Você vai ficar cada vez mais enrolado porque você está tendo uma vida doente. Porque a imoralidade, ela vai afetar o quê? O próprio corpo da pessoa. Ou seja, vai afetar a própria vida. Você não afeta ninguém, você afeta você mesmo. Então, se você quer realmente corrigir sua vida, começa por aqui. Essa é a última palavra. Entende? Então, recapitulando, para que esse ano de 2025 seja poderoso e próspero na sua vida, você precisa da primeira coisa: plantar, esforço, regar com os pensamentos positivos, nada de pensamento negativo, nada de falar mentiras, nada de falar coisas más. Se você quer conquistar seu objetivo, a segunda coisa é fugir da imoralidade, né? Fugir. Se você tem dificuldade nisso, não veja filme. Hoje os filmes são voltados praticamente para isso. Evita filme assim ou pula as cenas, porque à medida que você caminha por esse sentido, à medida que você vai em direção a isso, seus objetivos começam a dar certo, começa a prosperar na sua vida. É isso que eu tenho essa palavra para dizer hoje, né? Que todo dia de manhã teremos uma palavra assim. Eu espero que vocês gostem e acompanhem o canal. Amém?